Bom, passa agora ao Guter Rutz, que é professor especialista em segurança internacional das Faculdades Integradas Rio Branco. Bom dia a todos. Nassif, obrigado pelo convite. Eu até fiquei surpreso, porque minha especialidade não é a área econômica. Tenho tentado aprender um pouco nos últimos anos, mas a minha especialidade é justamente fazer uma análise de segurança nacional e como transformar isso em política de segurança nacional e política de defesa. Tá? Até é complicado dizer, porque segurança nacional nós não temos na nossa Constituição. Esse é um dos temas que eu venho me debatendo aqui no Brasil desde que eu voltei de um mestrado nos Estados Unidos, mas eu acho que é fundamental. E por que eu digo isso? Porque já que o Brasil não há tantas ameaças externas, tão visíveis como Índia, Rússia, China, Coreia do Sul, Japão, como tantos outros, fica difícil justificar por que se gasta tanto num país, com tantas desigualdades, com tantos problemas sociais na área militar. E eu sempre uso, em todas as oportunidades que eu tenho, falar, olha, qual é o problema de você pegar um soldado das Forças Armadas e transformar em polícia? Porque são dois preparos completamente distintos. Soldado, você tem que ser treinado para destruir e matar o mais rápido possível, para ganhar a guerra o mais rápido possível. Policial, de preferência, que investigue e prenda para levar à justiça e ser julgado. Então o problema de você transformar um soldado num policial é que se daqui a 15 anos, 20 anos, você precisar de um soldado, você não vai ter soldado, você vai ter um policial. E aí, deixo com vocês imaginarem o que pode acontecer. Então, esse é um problema que eu acho que, pela realidade estratégica brasileira, justificar para a nossa população e para os nossos digníssimos representantes no Congresso é sempre complicado. Então, a minha especialidade é como transformar esse entendimento das realidades do entorno estratégico brasileiro em políticas públicas. O meu entendimento da importância do setor industrial é fundamental para a área de defesa, ainda mais depois que eu fiz um mestrado em National Security em Georgetown, na capital do grande império. Essa correlação para mim ficou muito mais clara, mas sempre foi algo paralelo ao meu campo de entendimento. Então, o que eu vou falar aqui é fundamental, isso que eu gostaria de deixar claro, é o como transformar essas necessidades em um planejamento militar de fato. Nesse planejamento, lógico que vai ter esse contato com a indústria militar. E é um pedacinho até do que escrevi recentemente para um artigo da revista Meira Matos, lá do Instituto Meira Matos, da ICM, que eu aproveitei para trazer alguns pontos aqui. E por isso que eu queria começar para deixar bem claro, até um pouco que o senhor Jairo colocou, que todo comércio de armas não é um comércio normal. Não é como pegar no prateleiro e falar, olha, lá tem, eu vou comprar e pronto. Comércio de armas é política per si. Comércio de armas, comércio internacional de armas é relacionamento político. Ponto final. Não é como você comprar soja, que deixo de comprar aqui, vou comprar lá. Não é como comprar um produto eletrônico que eu deixo desse país e passo a comprar lá. É política em si. E por que isso é tão importante? Porque há implicações políticas decorrentes desse comércio. Tá? Há implicações tanto de benefícios quanto de custos. Benefícios e custos para compradores e vendedores. Tá? Aí algumas, por exemplo, benefícios para vendedores. Aumento da capacidade de seus aliados e amigos. Um país vai vender, transferir tecnologia pensando em ter um aliado que possa também ajudá-lo. Importância simbólica ligada a eles como um compromisso público. Eu não vou vender um produto que seja para um país considerado inimigo, ou que eu não tenha nenhum relacionamento.
Então, é um compromisso público de relação política entre dois Estados. Tá? Influência sobre o comprador, querendo ou não, você acaba criando um laço, e principalmente em alguns casos, um laço de dependência. Acesso a bases, instalações de sobrevoo em outros países, principalmente em relações mais profundas, né? E é um caso principalmente de alianças militares, que não é o caso brasileiro. E transferência de armas convencionais como uma estratégia para a não proliferação. Principalmente isso é do ponto de vista das grandes potências, que até incentiva a compra de armamento convencional para desincentivar a busca de uma capacidade não convencional, leia-se, né, armas de destruição em massa. E também tem a contribuição para a balança de pagamentos e manutenção de emprego da indústria de defesa. Então, esses são os benefícios para o vendedor. E para o comprador? Aumento de capacidade, sem dúvida alguma. Ao você comprar um equipamento que você não tem, que não tem a tecnologia, você está aumentando a sua capacidade militar e dependendo, né, de todo o processo, rapidamente. Você tem ampliação do engajamento por parte do fornecedor, ou seja, aquele que compra sabe que o vendedor vai estar ligado politicamente a você e vai ter que ter uma resposta para qualquer problema estratégico militar que você tenha. Manifestação de status privilegiado, né? Até que sempre brinco com os alunos, né? Eu tenho, você não tem, né? Então aquela coisa, olha, eu tenho esse equipamento de última geração, você não tem. Há essa correlação. E principalmente, né, em muitos países, a manutenção da satisfação dos militares. Então, ter equipamento de última geração ou próximo disso é uma necessidade do próprio estamento militar. Custos, de novo para o vendedor. Promoção de corridas armamentistas regionais. Não estou falando nada aqui que exista, estou falando do ponto de vista analítico teórico. Ao você introduzir uma nova geração de equipamentos numa região, você produtor, você pode acabar indiretamente dando início a uma corrida de gastos. Por quê? Justamente eu tenho, você não tem. Então, acaba havendo essa necessidade de equiparação, né, de equipamentos. Indesejável associação com regimes de exceção. Você vende equipamento para um país não democrático, a sua imagem está diretamente ligada a governos que vão utilizar esses equipamentos, muitas vezes em situações que não são adequadas para uma democracia estar ligada a tais regimes. Perda de flexibilidade política, ou seja, você vendeu para um país, você está amarrado àquele país. Você não vai ter mais a flexibilidade tão grande de poder ora apoiar um, ora apoiar outro, né, governo. Cria esse laço. Envolvimento involuntário em conflitos e possível perda de prestígio em caso de derrota do aliado. Caramba, você vendeu um equipamento militar e o teu comprador perdeu, você também vai ter, pode ser até por erro de treinamento, da estratégia utilizada, mas você acaba sendo, como vendedor, afetado indiretamente porque o teu equipamento perdeu uma guerra. Então você cria, né, uma imagem negativa. Perda de prontidão operacional militar, nesse caso principalmente para aqueles países que pegam do seu inventário para vender e, né, rapidamente para algum cliente, você está tirando do que você tem e você perde essa prontidão, né, de operacional. Impacto no desenvolvimento econômico do receptor. Sim, tem um outro lado de que você pode principalmente do ponto de vista econômico, direcionando para uma área e não para outra. Isso pode ter impactos negativos, não só positivos. Os receptores podem entrar no mercado de armas com cópias. Né? Pergunta para os russos em relação, né, à China. Eles estão realmente assim, né, tendo sérios problemas com equipamentos que o governo chinês tem comprado, tem desenvolvido versões sem pagar royalties, sem nada, e hoje em dia começando a concorrer com produtos russos. Então, isso é um problema para o vendedor entender isso, né? E impacto indireto no preço das commodities em caso de guerra. Dependendo se você incentiva um conflito, você pode indiretamente estar
sofrendo consequências econômicas, dependendo da região onde isso ocorra. Os impactos negativos do comprador, né? No início, é o aumento de uma corrida armamentista. Indiretamente, você pode gerar isso. O problema na área, né, de segurança internacional é percepção. O velho dilema da segurança, né? Quanto é suficiente para eu me sentir seguro e não transformar isso em insegurança do seu vizinho? Isso é um dos fatos mais complicados que se tem. Perda de flexibilidade política e técnica para aceitar certas condições para a manutenção do fornecimento de peças de reposição, munição e suporte técnico. Ao definir uma compra, você está com esse país amarrado. Vai ser esse fornecedor por muito tempo. Então você tem uma perda de limitação. Identificação com as políticas do fornecedor, querendo ou não, tudo que o fornecedor faz, você está ligado politicamente a esse estado fornecedor. Equipamentos não apropriados para suas necessidades e realidades. Afinal, às vezes você não tem a capacidade de desenvolver, né, de impor os parâmetros das suas necessidades. Você compra aquilo que tem. E aí, você vai ter aquilo que tem. Pode ser que muitas vezes não seja um equipamento adequado às suas necessidades. Você tem que comprar aquilo que tem. E rivalidade interforças por equipamentos avançados similares, né? Isso é um dos grandes problemas, né, do meio, né, militar. Uma força tem, a outra não, porque deu para uma e não para outra, né? Então aprendi um pouco de entender como é que isso funcionava no Congresso americano, cada uma das 4 forças lá buscando orçamentos próprios. Até como um professor meu me colocou que ele tinha trabalhado já com 4 secretários de defesa e 4 tinham assinado, né, eu encerro esse programa. E chegava no orçamento lá, né, no Congresso, o OV-22, o Osprey, esse aqui, aqui no Tilt Rotor, aparecia no orçamento no outro ano. Então, nem o secretário de Defesa, né, conseguindo isso, né, conseguiu eliminar. E diminuição de recursos financeiros para outros fins e impactos não desejáveis na indústria, que muitas vezes, por mais que se tenha, né, sempre essa busca de objetivos, você pode gerar efeitos não imaginados na indústria. Se você dá muito mais para um setor do que outro, você vai estar privilegiando um setor e não outro, e por isso que realmente as definições de quais vão receber, fundamental isso. Portanto, tempo, política, estratégia têm que ser avaliados e balanceados quando um Estado decide comprar um equipamento militar no exterior. Porque é política per si. Até acrescentei aqui, que eu dei uma folhadinha no jornal hoje, vídeo caso Rússia-Europa. A Rússia já estava fechada a compra de equipamentos, principalmente franceses, e, né, Putin ontem já anunciou que todos os programas de desenvolvimento de várias tecnologias na Europa vão ser, no mínimo, né, contidos, se não cortados. Você tem aspectos políticos envolvidos que, quando se fez isso, a Europa Ocidental, né, a Europa imaginou que, ao estabelecer vários programas com a Rússia, que isso seria uma forma de trazê-la, né, para esse mundo ocidental, você tem impactos que você não imagina que podem acontecer daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos, olhando para o caso russo. Ninguém imaginava que a Rússia se reverteria hoje nesse enfrentamento com o Ocidente, como foi. E aí, várias indústrias, sem falar no setor energético, estão sofrendo consequências disso. Tá? Por isso que, em parte, todo esse problema político, né, explica o tempo que se levou para a escolha do Gripen. Né? Foram mais de 12 anos nesse processo. Tá? Quando eu terminei, né, o mestrado, eu voltei para o Brasil, fui, né, trabalhar no Ministério da Defesa, os 2 últimos anos do ministro Quintão, e que já estava encaminhando ali quando veio a decisão política de adiar. Afinal de contas, seria uma decisão que impactaria os próximos, né, governos. Isso foi um balde de água fria geral que eu ouvi lá em relação a todos os oficiais da Força Aérea.
Então, isso mostra, né, o quanto a decisão política pesa nesse setor. E também explica a decisão final do processo. Não podemos esquecer que na noite de 7 de setembro de 2010, se eu não me engano, o ex-presidente Lula, junto com, né, o ex-presidente Sarkozy, anunciou, né, que a decisão final tinha sido batida e que seria o Rafale. Pois é, não saiu. Todos os processos internos junto ao Ministério da Defesa, que eu acho que não cabe aqui a gente discutir, e só praticamente 4 anos depois que sai a decisão pelo Gripen. Isso ainda pelo que soube que talvez estivesse chegando, né, no F-18 da Boeing, que aí acho que Snowden atrapalhou um pouco todo esse processo e deu no que deu, uma decisão política final pelo Gripen. Não estou desmerecendo nenhum dos 3 concorrentes, mas estou afirmando, é uma decisão política. Lógico, todos os requisitos militares têm que ser levados em consideração. Eu lembro o meu chefe direto, assessor especial do ministro, dizendo que ouviu diretamente de pilotos que haviam testado, feito na primeira fase, né, do FX-2, que a preferência, sem dúvida alguma, seria pelo avião russo, pela capacidade, pela potência, por um desenho de um equipamento tradicionalmente feito para operar em país de dimensão continental e de pistas não preparadas, né, a capacidade de sair de Brasília e voar CAP sobre Manaus de horas e ainda voltar, mas por uma série de decisões políticas também foram, né, colocadas de lado. E a decisão política final foi do Gripen. Então, o que eu quis colocar aqui é que essa é realmente uma decisão da área política e, portanto, há como, né, atuar nesse processo. Isso nos traz também a questão da estratégia. A estratégia estratégia militar e também, dentro da estratégia militar, a indústria de defesa. Que no caso brasileiro, né, a gente passou a ter a Estratégia Nacional de Defesa. Como tudo na vida, né, essa EDN tem o lado bom e o lado ruim. Não tem uma pessoa 100% boa e 100% ruim. Ela é boa por quê? Primeiro por existir. Durante praticamente toda a existência do Brasil como Estado independente, nós não tivemos uma política militar que tente efetivamente exercer o controle civil sobre os meios militares. E a gente está passando por esse processo. Então ela faz parte desse processo de evolução do Ministério da Defesa, não é um produto final. E aí, Nassif, quando você falou da indústria, que se a gente não conseguir pular algumas etapas, daqui a 30 anos nós vamos estar que as indústrias estavam há 20 anos atrás, a mesma coisa do setor militar. O Ministério da Defesa como planejador central efetivo, nós estamos ainda muitos anos atrasados. Com todos aqueles que nós usamos como referência, já fazem isso há décadas, né, para ter uma referência possivelmente desde a Segunda Guerra Mundial, e nós ainda não estamos efetivamente nisso. É um processo, mas se nós não acelerarmos esse processo de consolidação, né, de um planejamento central no Ministério da Defesa, nós vamos estar eternamente atrás nesse processo. Tá? E ela é ruim por quê? Por mais que tenha os lados benéficos, e aí é a minha análise como, né, uma tentativa de ser estrategista, de transformar uma análise de segurança em políticas públicas, né, ela não é uma estratégia militar. De forma geral, pode-se dizer que estratégia, né, é aquela que articula meios e formas de utilizar esses recursos, a fim de se atingir objetivos postos. Ou mais especificamente, segundo Liddell Hart, a arte de distribuir e aplicar os meios militares para cumprir os objetivos da política. Né, volto a falar. A arte de distribuir e aplicar os meios militares para cumprir os objetivos da política.
Ao se analisar a AND, não há uma referência a qual ou quais ameaças, né, efetivamente teríamos. Se fala de ameaças difusas, até entendo. Mas quais são os grandes problemas disso? Se dá uma ênfase muito grande sobre a Amazônia e a Amazônia Azul, né, que se passou a falar. Nada contra, são importantíssimos. Mas, por exemplo, como defender a região Sudeste? Que, afinal de contas, é o grande centro econômico do país. Você paralisou o Sudeste, você paralisou todo o restante. Então não é tanto, como aprendi com o professor de estratégia, não é tanto o que você acha, mas você entender o que os outros acham. Não é tanto imaginar quem é teu inimigo, mas efetivamente tentar entender quem é teu inimigo. Então não é tanto imaginar realmente a Amazônia é importante, a Amazônia Azul é importante, mas qualquer país que tenha a capacidade de vir e transportar uma capacidade ofensiva até o Brasil, então estou descartando nossos vizinhos por uma série de questões que até vamos falar daqui a pouco, mas que venha extra-regionalmente até aqui, não vai tentar desembarcar na Amazônia, não vai tentar... Basta 3 Tomahawks nos linhões que ligam, né, Itaipu a São Paulo, parou o Brasil. Né, não precisa muito mais. Negou acesso, né, às nossas bacias, né, às nossas plataformas petrolíferas, parou o Brasil. Então isso que me chama a atenção é que se dá essa ênfase muito grande à Amazônia, Amazônia Azul, de novo, são importantes, mas no planejamento militar, como é que você defende a principal área econômica, que se essa parar, o Brasil para. Tá? Então, por exemplo, se optou também por afirmar que é uma estratégia da dissuasão. Mas qual? Porque há 2 tipos, né? A dissuasão por negação e a dissuasão por retaliação. A dissuasão por negação. Eu vou ter realmente essa capacidade tão grande, que você não vai nem chegar a sonhar em vir aqui me incomodar. E o que seria estratégia por retaliação? Olha, eu posso não ter forças tão grandes, mas se você vier, você vai sofrer uma perda tão grande que você vai sofrer mais do que ganhar. Qual dessas nós estamos planejando? Você tem aí problemas de definir certos parâmetros militares para tanto. Ok? E para se ter uma referência, basta analisar a National Military Strategy do governo americano, que é uma política transparente, ela é publicada. Na National Military Strategy está lá relacionado, depois de várias outras políticas, vem para você estabelecer realmente quantos cada um você tem e como articular isso. Olha, a AND não tem nada disso. Tá? No meu entendimento, né, o que até pelo pouco da experiência que eu vivi lá no Ministério, né, foi um documento que se buscou acomodar os interesses de cada uma das 3 forças. Afinal de contas, o setor nuclear é um grande interesse da Marinha, para o programa nuclear, né, que é importantíssimo, concordo. O cibernético ficou para o Exército, né, e o espacial para a FAB. Houve acomodação para as 3 forças. Agora, como se articula isso tudo? O grande ponto, né, é que o essencial é que falta o quê? Um projeto de força único e um comando e controle efetivo. Que se isso não sair do Ministério da Defesa, você não tem forças armadas capazes de lutar uma guerra moderna. Tá? Projeto de força são as capacidades que o país precisa ter, não cada uma das forças. Nós ainda não temos isso aqui no Brasil. Né? E comando e controle, hoje até se colocaria, né, o C4ISR, né, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Você ter essa consciência de batalha em todos os espectros da guerra. Se você não fizer isso no Ministério da Defesa, você não vai conseguir fazer cada uma das forças ter isso. Ou senão você vai ter que gastar muito e no final pode ser que cada uma perca a sua própria guerra. Né? Outros pontos também, né, importantes. A implementação de tantos programas tem como princípio a transferência de tecnologia. Concordo, é necessário, até para queimar várias etapas. Só que necessita ter um programa de acompanhamento e monitoramento destes. Né? Primeiro, para definirmos quais tecnologias são necessárias.
Eu não acredito em total transferência, como foi dito alguns anos atrás. Uma empresa que gasta alguns bilhões de dólares, bilhões de euros, para desenvolver um avião, e depois fala que vai transferir tudo. Escuta, como é que ele justifica isso, né, para aqueles que têm as ações dessa empresa lá, né, numa bolsa de ações na Europa? Não dá, você nunca transfere tudo. Impossível. Você tem que saber muito bem o que você está querendo pedir. Tá? Tem um impacto, né, financeiro gigantesco. E segundo, também tem que ter um programa para que, se estas tecnologias estão realmente sendo incorporadas à indústria nacional. Tá? A implementação de tantos programas, né, tem um altíssimo custo. E olha que eu vou ficar só em alguns, né? Submarino nuclear, Guarani, caças e transporte e Cisfron. Não combinamos. Né? Então, até que eu esqueci de colocar, né, o Astros. Né? Um cálculo por baixo que eu já ouvi de um amigo meu que é especialista em projetar forças, ele é consultor internacional, por baixo mais de 100 bilhões de dólares só nesses programas. Está se dimensionando isso para a capacidade econômica brasileira? Tá? Assim, o Gripen, que foi uma decisão política para uma situação de emergência que a própria política criou, né, como foi bem colocado, mais um pouco, não vai ter o que voar. Se analisarmos direito, ele não está encaixado numa daquelas 3 grandes áreas de prioridade. No setor, né, aéreo seria o espacial, que é fundamental. Sem controle, comando e controle, você não tem mais nada. Não adianta ter voando sem você controlar. Mas é, literalmente, a emergência para um erro político. Tá? E, por fim, né, o orçamento militar brasileiro não é pequeno. Né? Não é pequeno, principalmente se olharmos dentro da realidade brasileira. Há diversos problemas que temos que analisar, concordo, como daqueles 69% para pessoal, né? Se eu não me engano é isso, diminuiu da última vez que eu tinha visto um dado, como por exemplo o que vai né, para a reserva. Isso não são isso não é um problema que foi criado há 10, 15 anos atrás, é um problema histórico de políticas tomadas, né, decisões tomadas sobre o orçamento. E, fundamentalmente, não é pequeno em relação aos nossos vizinhos. E esse é um ponto importantíssimo. Porque se nós temos uma política externa que visa transformar essa América do Sul realmente numa área de cooperação, se buscarmos elevar rapidamente o nosso orçamento militar, o que isso gera nos nossos vizinhos? Hoje, com esse 1,4 do PIB, os nossos vizinhos já olham, né, com um certo, né, torcer de boca. Um aumento efetivo nessas dimensões tem impactos políticos, diplomáticos. Portanto, isso não pode ser feito descasado da política externa. Né? Então, é fundamental esse ponto não perder de vista. E um último ponto aqui, para terminar. Nem Estados Unidos produz tudo que utiliza em termos militares. Então, achar que nós vamos conseguir produzir no Brasil tudo que nós necessitamos não é um sonho realizável. Há uma necessidade de se balancear todos esses processos. Balancear custo, balancear interesse militar, balancear interesses diplomáticos, balancear com as outras necessidades da sociedade brasileira. Então, como eu disse, meu foco não é o setor, né, industrial, mas sim a correlação entre uma política efetivamente militar e o setor industrial, que eu sei que é importante. E última palavra, desculpa antes que eu estava esquecendo, em boa parte, como eu disse, nós estamos com esse problema porque nós, em 1988, nossos digníssimos representantes
ao fazer uma Constituição nova, decidiram retirar o capítulo Segurança Nacional da nossa Constituição e colocar o capítulo Defesa Nacional. Isso tem profundos reflexos no entendimento do que é defesa. E aí o que nós temos? Uma política, né, de defesa nacional que tenta se passar por uma política de segurança nacional e outras que vão tentando tampar buracos porque não existe essa lógica de definições políticas, que é justamente uma política de segurança nacional onde as ênfases são colocadas em setores que são considerados ameaças ou vulnerabilidades. Só que isso não pode ser feito só dentro do setor militar, isso tem que ser feito no mais alto nível da política, ou seja, Palácio do Planalto. Tá? Obrigado pelo tempo e espero poder contribuir.